E aí galera, eu sou o Duque. Então, né, eu vou falar sobre premonição. O vídeo de hoje vai ser tipo um roteirizando, mas eu não vou roteirizar os filmes em si, eu vou roteirizar só a forma que a morte age neles. Lembrando, não é um teorizando, é um roteirizando, ou seja, eu não vou estar teorizando a forma que a morte age, eu vou estar literalmente inventando a forma que a morte age. Tipo, se eu fosse um dos roteiristas, eu estivesse lá com os caras e falaria, então, mano, sabe, a explicação para o jeito que a morte age pode ser essa aqui. Então não leve a sério nada que eu falar. Não encare como canônico ou como se fizesse parte do filme, tá ligado? É tipo, são baseados em baseados. São devaneios na minha cabeça, tá ligado? Eu tava deitado na minha cama, olhando pro teto e me perguntando assim, pensando no filme de premonição. Nossa, como é que será que a morte age? Aí eu inventei o jeito que ela age, tô fazendo um vídeo aqui. Então relaxa, relaxa. E só pra deixar mais claro, esse vídeo é pra me ajudar a tirar a informação da minha cabeça. Ou seja, não vai te ajudar em nada, tá ligado? Não é uma teoria, não é uma suposição. Ou seja, eu não tô tirando nada do filme, eu tô inventando uma coisa. E mesmo que você acabe gostando da proposta que eu vou entregar nesse vídeo, isso não vai aparecer nos próximos filmes, então realmente não vai servir pra nada. Esse vídeo não vai ajudar em Hollywood, porque os caras não vão ver, e mesmo se visse, não quer dizer que eles vão colocar isso em algum filme futuro. Ah, mas eu estou procurando um resumo dos filmes, esse é o pior vídeo que você pode ver pra ver um resumo dos filmes, porque eu não vou resumir os filmes. E caso você nunca tenha visto Premonição e não queira receber spoiler, esse vídeo talvez tenha spoiler, então, mano, você não tá ganhando nada. Daqui você só sai perdendo. Bom, então, vamos começar, né? Eu fiz esse desenho aqui pra me ajudar a me localizar na explicação. Era pra ser uma parada mais simples, mas acabou virando isso aqui, né? Mas eu acho que vai ajudar a eu me organizar e a explicar esse conceito que eu criei, né? E tudo mais. O primeiro conceito que eu gostaria de explicar é o destino ou a rota de vida. Vamos lá, digamos assim, existe esse personagem, o Bob, cujo a rota de vida dele, o destino dele é ir pegar uma taça de vinho. Porque esse é o objetivo dele, ele sente vontade e ele tá indo lá. Só que tem esse personagem chamado John, que ele quer assistir TV com um amigo dele, né? Então ele vai interferir no destino do Bob e os dois vão ir assistir TV. E o Bob não vai mais pegar a taça de vinho. E com isso, nós estabelecemos que o futuro não é algo definido. Pelo menos nesse universo de premonição que eu estou inventando, tá? Que eu tô aqui criando, tal. Porque não importa o quanto o futuro, o destino de alguém seja definido, a partir do momento que alguém intervém, o destino de uma pessoa pode mudar completamente. Então, a morte ela teria um livro, cujo esse livro teria o destino, a rota de vida de todos os seres vivos. E não precisa ser obrigatoriamente um livro, mas precisa ser algum objeto que tenha essa função de ver, né, o destino, a rota de vida. Nesse mundo de premonição, haveriam 3 formas de morrer. Ou alguém te mata, ou você se mata, seja se suicidando, ou sei lá. Esse cara tava com o dedo no meio do gatilho, esfregando a arma na cabeça, ele apertou muito forte o gatilho e aí a bala disparou. Ou causas naturais, tipo doença, velhice, etc. No caso, não existiriam acidentes. Todos os acidentes que ocorrem é a morte que causa. Então o tijolo que cai, o avião que explode, a moto que derrapa, tudo isso é a morte que causa. E a morte ela teria 2 funções, a função de coletar as almas e de matar algumas pessoas e também de coletar as almas dessas pessoas que ela matou e tal. Agora vocês provavelmente vão me questionar. Pô, se todos os acidentes que ocorrem são culpa da morte, então por que a morte mata? Tipo, por que ela não deixa as pessoas só morrerem naturalmente e seguirem com suas vidas? E a minha explicação para isso seria o holicismo. Holicismo, para caso vocês não saibam, é uma parada que fala sobre tudo tá conectado. Uma parada que você faz no Brasil pode afetar alguém no meio do Japão, entende? E pode gerar efeitos dominós absurdos que podem devastar o mundo inteiro, enfim. Ou também beneficiar o mundo inteiro, né? Não precisa só ir pro lado negativo. Então seria um esquema tipo, a morte mata algumas pessoas para que elas não afetem milhares de outras pessoas, entende? Ah, Duque, mas e se a pessoa que a morte vai matar não quisesse afetar ninguém? Ela ainda afetaria, sabe? Seria uma, tipo, ela briga com um cara e isso acaba causando efeito dominó em que esse cara briga com a família, que coisa, e aí gera outros problemas e tudo mais, e um desastre. Então a morte ela vai ter que agir para não causar esse monte de problema que vai causar um desastre gigante no futuro, entende? E todas as vezes que a morte falharia seria porque essa pessoa teve uma premonição. E aí então, essa pessoa conseguiu escapar da morte, aconteceram várias e várias MY coisas e acabou que, sei lá, rolou a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, a escravidão, whatever. Não precisa ir pra um âmbito tão absurdo como essas coisas, mas tipo, entendeu? Acontecem catástrofes e coisas absurdas de muito ruim. Então, do que você está me dizendo que todos os protagonistas de todos os filmes de premonição, se eles não morressem, ia acontecer uma catástrofe inimaginável?
É exatamente isso. E isso explicaria porque aquele cara do necrotério, ele fica falando para os personagens deixarem que a morte leve eles. Porque talvez ele tenha sido um sobrevivente do passado, e quando ele sobreviveu, quando ele conseguiu fugir da morte, ele percebeu que rolou um desastre muito grande, e aí ele percebeu que ele deveria ter morrido, entendeu? E foi aí que ele percebeu que, caramba, eu não deveria estar aqui, entende? E é por isso que ele agora dá esse recado pra eles agora, tipo, deixe que a morte leve vocês não deveriam estar vivos, sabe? Seria mais ou menos esse conceito. Show, agora que vocês entenderam mais ou menos esse conceito, eu vou explicar agora qual é mais ou menos o esquema da morte. Como vocês sabem, o destino das pessoas, a rota de vida normalmente não se encontram. Mas digamos que a morte de vez em quando ela tá com preguiça e quer fazer um strike. Então ela olha lá no livro do destino da vida de cada um, né? E começa a fazer pequenos fenômenos na vida de cada pessoa que organiza a vida dessas pessoas. A morte vai ser representada por esse símbolo, tá? Que acaba fazendo todas as pessoas se organizarem para irem para um único lugar, talvez para um aeroporto. No que todo esse pessoal vai para o aeroporto, a morte vai causando ali um acidente aqui ou outro durante um tempo, né, para fazer o avião ali desenvolver um problema e assim ela conseguir levar as pessoas para o seu inevitável fim. Pontuando mais uma coisa, a morte ela tem uma habilidade de viajar para o futuro, mas ela não consegue ir para o passado. E viajar para o futuro, como vocês sabem, é meio inútil, porque não importa o como você saiba o futuro de alguém e coisas do tipo, se alguém intervém nesse futuro, o futuro vai mudar. Mas com essa habilidade de viajar para o futuro, a morte consegue organizar certas coisas e montar um cenário que ajude ela a fazer o strike que ela quer. Nesse cenário que a morte cria para o acidente acontecer, acaba que ela faz essa distorção na realidade. E vestígios dessa distorção da realidade ficam em meio ao ambiente, né? Que são essas dicas que as pessoas falam, né? A morte dá dica. Na verdade, não são dicas que a morte dá, são distorções da realidade que a morte não consegue corrigir. E que a maioria das pessoas também não conseguem notar, né? Essa distorção que a morte faz na realidade, ela cobre isso tudo com uma espécie de manto que impede as pessoas de verem os seus planos, entende? É tipo um manto na realidade que impede as pessoas de verem essas distorções, mas essas dicas elas ainda existem em todo o ambiente. É só você parar para enxergar, entende? Se tiver alguém que for capaz de ver essas dicas no ambiente, essa pessoa consegue meio que ter uma premonição, entende? Porque ela vê essas dicas, ela tem a premonição do que vai acontecer e ela consegue mudar a rota dela e assim sobreviver. Obviamente, a morte não fica muito feliz de você ter conseguido escapar com vida e ela começa a ir atrás de você. Simplesmente, se você estiver sozinho, não tem como escapar da morte porque o seu destino é claro. Se ninguém interferir para te salvar, você definitivamente vai morrer, porque não importa o que você faça, simplesmente não tem como enganar. A não ser que você seja capaz, como eu disse, de ver as dicas. Mas é muito difícil de você conseguir ver absolutamente todas as dicas. Então a morte ela vai continuar, que você foi salvo aqui, mas ela vai tentar de novo, vai tentar de novo. As formas de você escapar da morte, além de alguém te salvar, pode ser também você se matar, né? E por tabela alguém te ressuscitar. Por exemplo, você morre afogado, coisa do tipo, e alguém acaba te salvando e você meio que acaba ganhando o respeito da morte, sabe? Tipo, você encarou ela de frente e você sobreviveu, então a morte ela para de te seguir por respeito, tá ligado? Tipo, pô, esse cara é brabo, me encarou de frente, sabe? Tipo, sabe o lobo? O lobo do filme lá do Gato de Botas, O Último Desejo, que olha e fala, mano, cara, eu queria te matar porque você era arrogante, mas tal. E o gato meio que aceita a morte, decide lutar e tal. E aí o lobo começa a respeitar. Então, seria algo mais ou menos para esse nicho, sabe? Tipo, a morte simplesmente não se importa com os desastres que vão acontecer. Ela respeita o cara por ter tentado encarar ela. Então, ela aceita e fala, tipo, não, vai viver. Você vai viver, hein? Outra forma de sobreviver seria matando alguém que não está nos planos da morte. Porque se você matar alguém que está nos planos da morte, então você só vai estar ajudando ela, né? Se você matar alguém que não está nos planos da morte, a rota, o destino do mundo, de certa forma, vai ser mudado. Porque toda pessoa, tipo, altera o mundo de alguma forma, mesmo que seja mínima ou máxima, como é no holicismo. Então, já que o mundo inteiro vai ser alterado por essa morte, a morte meio que não vê mais necessidade de continuar te caçando, já que, né, você alterou, de certa forma, um destino do mundo em algum nível. Talvez principalmente pelo fato de, já que você matou alguém, é capaz de você ser preso, e se você for preso, provavelmente você não vai fazer nada que vai afetar o mundo, então, mas pode ser por outras razões, enfim.
Ah, mas e se eu continuar matando? Quer dizer que eu vou ter mais tempo de vida? Não. Você vai alterar o destino do mundo, sim, mas não vai fazer mais diferença nenhuma. Você só vai estar matando por matar mesmo, não vai fazer diferença. E alguma hora você vai ser preso fazendo isso também. Enfim, não vai mudar nada, não. Talvez, na real, o ato de você continuar matando, se pá, vai fazer a morte voltar a ir atrás de você, tá ligado? Então, complicado isso aí. Né? Ou talvez não, né? Depende, enfim. Às vezes yes, às vezes no. E a outra forma que você tem de escapar da morte é simplesmente se prendendo em algum lugar. A personagem do primeiro filme que sobreviveu fez, né? Ela se prendeu em algum local. Nossa, porque esse ambiente é protegido e a morte não vai conseguir matar ela? Não, é porque já que essa pessoa vai estar nesse ambiente, o destino dela vai estar preso a esse ambiente, entende? Então, a morte, essa pessoa não vai alterar o mundo de forma alguma, já que ela vai estar presa aqui. Então a morte simplesmente não vê mais necessidade de tentar afetar essa pessoa. Até porque, vamos convenir, né? A gente poderia ter matado ela de várias formas diferentes. Poderia ter derrubado um avião nela, poderia ter feito ela ingerir veneno de alguma forma, poderia ter feito o hospital explodir e acabar matando ela queimada, enfim. Várias formas, mas a morte decidiu parar de caçar ela. Por quê? Porque ela estava presa nesse ambiente. Eu não tô dizendo, eu não tô criando uma teoria. Mas, tipo, entendeu? Se eu estivesse roteirizando, essa seria a explicação. A garota, né, ela só entrou nos planos da morte. No caso, você só vai entrar nos planos da morte justamente se alguém aparecer e mudar o seu destino, né? Fazer você sair desse ambiente, aí a morte vai ficar zangadinha e vai começar a te incluir nos planos novamente e você vai virar um alvo de novo, a não ser que você volte a se prender e tudo mais. E detalhe, teve um cara que ele comentou uma parada que é tipo assim, nossa, é bizarro, os planos da morte, né, tem muitos defeitos, já que as pessoas sempre conseguem escapar deles. Mas, na verdade, se você parar pra pensar, os planos da morte não tem defeito nenhum. O problema é que as pessoas ficam tendo premonição, né? Tipo, o cara do primeiro filme, ele teve a premonição, aí escapou do acidente junto com os amigos, o que fez com que o pessoal do segundo filme também sobrevivesse. E aí então, quando a morte se livrou da metade de todo mundo, fez aquela personagem ficar presa dentro da caixa, a morte foi caçar esse pessoal aqui do segundo e a morte ia conseguir matar todo mundo aqui. O problema é que a protagonista aqui também teve uma premonição, entende? Então se o pessoal não ficasse capturando os bugs e fugindo da rota que a morte cria, então todo mundo ia morrer. O erro são os bugs que as pessoas reparam. Mas, tá ligado? Se não tivesse. Se as pessoas não reparassem, simplesmente ia acontecer, entende? Então, é aquilo. Vocês não entenderam uma sílaba do que eu falei, mas sucesso. É isso, é sobre isso. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Né? Eu espero que vocês tenham um bom dia. Para caso a gente não se veja de novo, uma boa tarde, uma boa noite. Sucesso para todo mundo e tchau.